Ok, então estamos começando mais um estudo do NEP, Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho, do Cefa. Hoje, dia 17 de julho, nós vamos começar um estudo novo, um estudo de uma passagem nova, que é a tentação do deserto, ou a tentação de Jesus, ou as provações de Jesus. Isso a gente vai ver depois, que tem várias interpretações aí no próprio título, né? E como a gente sabe no Evangelho, no texto original, esses títulos eles não existem, são opções de cada versão, de cada tradução. Então, nós escolhemos aí para colocar tentação no deserto. Deixa eu colocar aqui para vocês. O estudo de hoje, aproveitar para explicar para o Olívio. Olívio, meu amigo, seja bem-vindo. Você querendo, depois eu lhe coloco no nosso grupo do WhatsApp, que a gente compartilha lá materiais. Mas hoje vai ser um estudo bem interessante para você que está chegando, porque a gente vai ler a passagem, vai identificar os elementos que são interessantes para a gente pesquisar sobre durante a semana. Vamos discutir, conversar um pouco hoje, mas hoje a ideia é tomar conhecimento da passagem, né? Entrar em contato com ela, montar esse cenário na cabeça do que é a narrativa da tentação e nas próximas semanas a gente vai aprofundando, interpretando e refletindo sobre esse trecho. Então, a primeira coisa que é importante é que a gente faça a leitura, né, da passagem. Deixa eu colocar aqui em tela a passagem, então. Eu peguei como referência, como vocês sabem, um material. Dessa vez foi diferente, é um material do pessoal de Pelotas, no Rio Grande do Sul, porque o nosso material da Paraíba estava um pouco desatualizado, inclusive faltando uma narração, porque a narração está em Mateus, em Lucas e Marcos. E no nosso material não tinha narrativa de Lucas. Então a gente colocou aqui. Tentação no deserto. Então vamos fazer a leitura da tradução do Haroldo. E aí eu estou aqui. Larissa está em mãos com a tradução da Bíblia de Jerusalém. Eu estou com a Bíblia do Peregrino. E vocês aí, a Bíblia que vocês tiverem, se quiserem pegar para fazer uma comparação com esse texto da tradução do Haroldo, é legal, sabe? Até o próprio Haroldo, o Severino Celestino e outros amigos, outros amigos que estudam Evangelho, eles ressaltam quão importante e interessante é a gente fazer um estudo analisando as traduções, né? E as diferenças entre elas. Então vamos lá. Eu vou começar e depois eu vou compartilhando a leitura com vocês. Então, Mateus, capítulo 4, versículos 1 a 11. A tentação no deserto. Acho que é esse que eu vou só conferir aqui se é esse que é o título que Haroldo coloca. Exatamente esse. Tentação no deserto. Então, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Após ter jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. Aproximando-se, o tentador lhe disse: Se és filho de Deus, diz para que estas pedras se tornem pães. Ele, respondendo, disse: Está escrito: Não somente de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, o colocou sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, lança-te para baixo, pois está escrito: Ele dará ordens aos seus anjos a teu respeito,
e sobre as mãos irão te suster, para que não tropeces em nenhuma pedra. Inclusive, eu vou ajeitar porque é uma citação, aliás, é uma fala, e o itálico está indo só até suster, mas era para ter ido até pedra. Então, Engraçado que o adversário conhecia o Velho Testamento. olha só, já é um ponto interessante da gente notar, né, Antônio? Realmente, né? Citando passagens da Torá. Então, Jesus lhe disse, novamente, o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse, tudo isto te darei, e, prostrado, me adorareis. Então Jesus lhe disse, vai-te, Satanás, pois está escrito, adorarás o Senhor teu Deus, e somente a ele prestarás culto. Então o diabo o deixou, e eis que os anjos se aproximaram e começaram a servi-lo. Então essa é a narração que está em Mateus. Alguns pontos essa passagem ela é muito interessante porque ela é muito polêmica, as pessoas interpretam de maneira equivocada, né, às vezes, ou não entendem, né? E a interpretação à luz da doutrina espírita dá um outro colorido a essa passagem. Mas vamos fazer a leitura dos outros evangelistas, só para a gente fazer uma comparação. Tu chegou a acompanhar aí na Bíblia de Jerusalém? Sim. Notou alguma diferença, Larissa, assim, em relação à tradução? Não teve diferenças significativas. Por exemplo, diabo, chamou também de diabo. Quando falou em Satanás, também falou em Satanás. Se tiveram diferenças, é mais na ordem, às vezes, das palavras. Sim. Mas é isso. E ele colocou aqui na estrutura, né? Como se fosse versos na hora da citação. Sim, porque a gente vai ver de onde vem essa citação, né? Muitas partes do Antigo Testamento eram mais poesias do que qualquer outra coisa, né? Então é isso, gente. Vamos agora ver Marcos. Se vocês tiverem algum ponto a ressaltar, fiquem à vontade para nos interromper a qualquer momento. Mas, assim, esses elementos sobre essas palavras, né, diabo, Satanás, nós vamos dar uma pesquisada, né, e entender o sentido original delas, né, porque elas ganharam uma outra conotação durante a nossa história, né, pela interpretação muitas vezes equivocada. Em Marcos está bem curtinha a passagem, mas resumida, né? Tu pode ler, Larissa? E imediatamente o Espírito o impeliu para o deserto. Estava no deserto 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com as feras e os anjos começaram a servi-lo. Pois é, então, uma narrativa mais resumida, mas os mesmos elementos estão aí. O fato dele ter se deslocado para o deserto, através dessa vontade do Espírito, né? E os 40 dias estão aí, o número 40, o Satanás e os anjos. Essas feras apareceu agora, né?
Essas feras são elementos... Produção de mar. Uhum. Muito bem pontuado. Já vamos registrar. E, para encerrar a parte da leitura, vamos ler Lucas. Antônio, você pode ler para a gente? Leio. Jesus, cheio do Espírito Santo, retornou do Jordão e era conduzido pelo Espírito ao deserto, sendo tentado pelo diabo por 40 dias. Não comeu nada naqueles dias, e quando se completaram, teve fome. Disse-lhe o diabo: se és filho de Deus, dize a esta pedra que se torne pão. Jesus respondeu a ele: está escrito, não somente de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Após conduzi-lo para o alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo habitado, num instante de tempo. Disse-lhe o diabo: eu te darei toda esta autoridade e a glória deles, porque a mim foi entregue e a dou a quem eu quiser. Portanto, se tu me adorares na minha presença, tudo será teu. Em resposta, disse-lhe Jesus: está escrito, adorarás o Senhor teu Deus e somente a ele prestarás culto. Ele o levou a Jerusalém, o colocou sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, lança-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens aos seus anjos a teu respeito para te guardar, e sobre as mãos irão te suster, para que não tropeces em nenhuma pedra. Em resposta, disse-lhe Jesus: está dito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Após terminar toda a tentação, o diabo afastou-se dele até o momento oportuno. Bem, então, pessoal, nós tivemos primeiro contato com a passagem, né? Pelo menos aqui no nosso estudo. E tem alguns pontos já interessantes da gente perceber e tratar mais de maneira geral. Um primeiro que o Antônio já nos trouxe é que a gente vê, por exemplo, esse Satanás aí, conhecedor das Escrituras, né, falando sobre o que está escrito. Isso já é um ponto que nos intriga, nos faz perceber, entender que essa passagem pode não ser tão literal. E outro ponto é que a gente está vendo uma passagem que está Jesus sozinho, só ele e essa figura do adversário, né, do Satanás. Então, não tinha ali nenhum outro evangelista para registrar aquela cena. Como é que essa narrativa surgiu? Jesus narrou para os discípulos, enfim, isso já nos leva a entender o caráter simbólico dessa passagem, né? A gente tem muitos elementos metafóricos aí, né, que são claríssimos, né? Então a gente não pode interpretá-la ao pé da letra. Mas vamos voltar para Mateus. Eu confesso que eu procurei até um vídeo, mas os vídeos geralmente dessa passagem são interpretações muito humanas, sabe? Como se Jesus realmente tivesse titubeado e tendo sido tentado mesmo. Acho que uma primeira reflexão, talvez, que fosse interessante a gente fazer, antes de entrar em versículo por versículo, em relação ao título, tentação, né? Tentação de Jesus, ou tentação do deserto. E aí eu pergunto para vocês, como é que vocês acham que a gente deve entender essas tentações? Tem até um comentário aqui da Bíblia do Peregrino,
que é uma Bíblia, veja só, não é espírita, assim, as pessoas que fizeram as notas, os comentários e as traduções dessa Bíblia, eu acho que ela é católica, inclusive. Mas olha que interessante, ele diz o seguinte, numa nota de rodapé, que deve-se evitar chamá-las de tentações. Inclusive, ele coloca, ao invés de tentações, coloca Jesus posto à prova, porque são provações. Como o povo de Israel, passado o Mar Vermelho e guiado por Moisés, é posto à prova, né, as provações, repetidas vezes no deserto. A gente vê lá na história, na Gênesis, no Êxodo, toda essa, vamos dizer assim, odisseia, essa jornada do povo judeu. Recentemente até, eu e Larissa, a gente assistiu um filme, uma animação, a gente reassistiu, né? Uma animação sobre Moisés, o príncipe do Egito, que é maravilhosa para quem não viu, e a gente tem um vislumbre desses desafios, né? O filme só trata de uma partezinha, que é a parte da libertação mesmo, porque a gente sabe que depois da libertação da escravidão no Egito, dos judeus, teve toda uma outra jornada no deserto, vários outros desafios, veio o decálogo, os mandamentos, enfim. E a gente até comentou semana passada que muitos pontos da história de Jesus, vamos dizer assim, como se rimam, fazem uma rima com a história do povo hebreu, né? São associações quase diretas. Mas a diferença é que o povo hebreu, em muitos momentos, caiu e Jesus não. Muito pelo contrário, né? Então, assim, O Jesus... rabino, Ismael, Pode falar, Antônio. o rabino David Gorodovitz, na obra que ele analisa muito a cultura judaica, a ética no Sinai, ele fazendo um estudo e pegando vários trechos do Velho Testamento para esta palavra, realmente ele dá o sentido de provação, não o sentido da tentação teológica que a igreja deu depois, tá certo? Então, talvez essa seja uma pista muito interessante para o entendimento dessa passagem, a questão realmente da aprovação. Ótimo, Antônio. Mais alguém quer comentar sobre esse ponto das tentações, da tentação? A gente sabe que segundo a doutrina espírita, nós vivemos num mundo de provas e expiações, né? Então, essa terminologia das provações, ela já é muito, vamos dizer assim, usual para a gente, e a gente consegue compreender. E aqui fica claro, né, que talvez o entendimento vá mais por essa linha de uma provação do que uma tentação. Oi, Olívio, você pode falar? Pode falar, gente. Rapaz, é assim, na minha santa ignorância, eu fico pensando, eu estava pensando aqui, como é que se tenta Jesus? Como é que se tenta Jesus? Um espírito do gabarito de Jesus, com cerca de 40 bilhões de anos, construtor do planeta Terra, um dos mais importantes espíritos do sistema solar. Como é que se tenta? Eu estava assim, intrigado. Como é que se tenta Jesus, né? Ou como é que coloca ele em provação? Eu estou só com essa dúvida, né? Porque eu não sei como é que se faz isso, né? Era isso. Você ia falar alguma coisa? Uhum. Pois é, Olívio, é por isso que fica assim, aparentemente sem lógica essa passagem. A gente vê o diabo tentando Jesus como se houvesse alguma chance, e outros citando passagens do Antigo Testamento, mostrando um conhecimento grande. A gente sabe que essa, vamos dizer assim, energia de Jesus era sentida por todos, inclusive pelos espíritos, né, pelos espíritos obsessores, os espíritos
que obsidiavam, e muitas vezes eles manifestavam esse conhecimento de que ele era o Messias, né? Interessante que, se eu for levar em consideração que tudo tem escrito no livro Francisco de Assis e escrito por Miramês, via Jonas Maia, ele faz umas colocações interessantes. Quando Jesus veio aqui para a Terra reencarnar, ele diz lá que cerca, não sei se são, faz uns 20 anos que eu li, os piores espíritos que poderiam, de alguma forma, tentar atrapalhar Jesus, eles foram aprisionados aqui na região do Equador, né? Se os piores foram aprisionados, ou seja, esse aí que está citado nessa tradução não era um dos piores, né? E eu acho também assim, para eles conhecerem o Velho Testamento, nós sabemos que isso não é tão raro, tão difícil. Quantas vezes em reuniões mediúnicas nós recebemos irmãos que conhecem mais o Espiritismo do que a gente, né? Então, a gente tem que ver isso tudo, né? Se for verdade tudo que está contado em Francisco de Assis, né? Aí a gente começa a ligar os pontos, né? E o Severino Celestino, ele sempre, eu já li aquele livro dele, ele diz que, infelizmente, no Velho Testamento tinha muitos símbolos, a língua da época era muito pobre. E nessas traduções de puxar para a língua, agora esqueci qual era, para puxar para o grego, houve muitos erros e enganos, porque as pessoas não entendiam aqueles símbolos, né? Tem isso, né? Tem tudo isso aí. Então a gente pode estar lendo uma coisa aqui que não tem nem muito a ver com o que ocorreu de verdade. Pois é, Olívio, é justamente o Celestino fala muito sobre isso, o Haroldo também, que o povo judeu não tinha uma preocupação, e naquele período, em geral, os povos não tinham preocupação cronológica com a história. E os judeus, principalmente, eles contavam sua história relacionando muito com a Torá, né? Com os mandamentos. Então, a gente vê uma simbologia muito grande. Como você comentou, um vocabulário mais simples, mais curto, em termos de palavras. Então, eles usavam muitas figuras concretas, né? Para trazer a mensagem. Não existia uma complexidade na linguagem como a gente tem hoje em dia. E aí a gente precisa ter essa noção ao enxergar o texto. A gente vai ver muitas passagens simbólicas, muitas passagens que provavelmente não ocorreram ipsis literis exatamente daquela forma. Havia uma forma de se contar a passagem, né? E principalmente nessas passagens mais polêmicas, que tem citações do Antigo Testamento, a gente pega a, a passagem que Jesus está na cruz e fala, Pai, Pai, por que me abandonaste? Essas passagens aqui, em que a gente vê Jesus, entre aspas, né, em tese, fraquejando, que a gente sabe que não, há um contexto na verdade, de linguagem, né, de metáfora, e um significado que muitas vezes, num estudo desse como o nosso, a gente vai passando a abrir os olhos e entender, e nos desvencilhar de algumas interpretações nossas que são equivocadas, né, que foram equivocadas. Mas então, vamos voltar aqui para Mateus e o que a gente faz geralmente nessa primeira reunião? A gente separa o que é interessante para a gente pesquisar durante a semana, e durante a semana a gente divide entre nós que estamos aqui e também quem não está aqui conosco, não pôde estar conosco, que quiser participar, para que a gente pesquise e traga semana que vem as informações. E nas últimas reuniões, a gente tenta focar mais na interpretação moral, do ensino moral por trás da passagem, as lições de fato, que são os pontos mais importantes. Não que isso impeça de hoje a gente também falar um pouco sobre essa interpretação moral.
Mas em Mateus, Jesus foi conduzido, só lembrando que a gente vem do batismo, né? A gente vem do batismo de Jesus, é logo após, né? Oi. Eu vou digitando aqui os elementos, aí tu me envia, se for possível, para eu ir copiando. Uma coisa que eu achei interessante, enquanto o senhor vai me enviando, é que diz assim, ó, então Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto. E aqui na Bíblia de Jerusalém, que é que eu estou, é Espírito com E maiúsculo. E tem uma nota de rodapé que diz o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo conduziu Jesus para ser tentado pelo diabo. Que símbolo, né? Para a gente interpretar, para a gente refletir. Sim, já registra então isso, né? Mas sobre essa questão desse primeiro versículo, alguém tem algo para pontuar ou para comentar? Então, já começa com Jesus no deserto, conduzido por um espírito e tentado pelo diabo, não é não? Pense aí, nesse primeiro versículo. E, assim, aí a gente tem como elementos, né? Esse espírito, o deserto, ser tentado e diabo, eu acho. O que é que vocês acham? Botei coisa demais ou eles são interessantes esses elementos para a gente estudar desse primeiro versículo? São interessantes. Agora, seria assim, interessante nós vermos assim, existem os elementos substantivos e os elementos de ação, né? Uhum. Mas eu acho que os elementos são esses daí. Esse daí mesmo, desse primeiro. Eu vou digitar, então. Alguém poderia repetir para mim? Para eu escrever? Jesus, o Espírito, deserto, e você falou, o diabo, você falou ser tentado, foi, Ruth? Foi. pronto. E aí a gente separa em categorias, muito bem lembrado pelo Antônio, né? Porque a gente tem aí os personagens, né? Os protagonistas dessa cena, que a gente encaixa no quem, né? Quem, nas perguntas que a gente faz a passagem, e o onde, né? O lugar, o deserto, que a gente até já viu em passagens anteriores, quando a gente estudou João Batista, que João Batista vivia no deserto, né? Mas aqui está em outro contexto que é interessante a gente voltar a esse símbolo do deserto, né? Que é muito presente na história do povo hebreu, muito presente na história do povo hebreu, e tem muito significado. Então, oi, Ruth, pode falar. Não, eu queria só assim, nesse primeiro versículo, para a gente não ir até o final e o meu amigo Olívio ficar meio que boiando, explicar assim, minimamente para ele, como é que a gente conduz o estudo a partir daí. Tu dá uma explicaçãozinha assim, bem básica, para ele entendendo, depois a gente passa aquele material explicativo para ele. Certo, Ruth, com certeza. Você diz em relação ao nosso estudo aqui, o nosso estudo. Sequência, condução. Diga, pode falar. É isso mesmo, assim, para ele compreender como é que é mais ou menos a metodologia. Uhum. Como você está vendo, Olivia, a gente busca ler com o dedo, né? E acho que você também já deve fazer isso há um tempão. E a única diferença é que a gente busca pesquisar
o máximo de contribuições possíveis durante a semana, por isso que é núcleo de estudo e pesquisa do Evangelho, né? E pesquisa aqui no sentido de ir atrás mesmo, não de pesquisa necessariamente acadêmica, mas daquela busca que nós temos que o conhecimento nos convida. Toda vez que a gente tem curiosidade de algo, a gente tem essa ânsia de ir atrás e pesquisar, né? Então, depois eu vou passar para você, você vai ver que a gente tem alguns livros digitalizados, mas cada um fica à vontade para trazer obras espíritas ou não espíritas, de evangélicos, de judeus, de católicos. Aqui a gente não tem preconceito com relação a isso. Tudo que sobe converge, né? Já dizia o padre Teilhard de Chardin. Então todos estão convergindo em direção ao melhor entendimento dessa passagem. Então, como a gente explicava, eu acho que é isso que você quer que eu diga, Ruth, nessa primeira reunião, nós vamos separar esses elementos. Na semana que vem, nós vamos trazer essa pesquisa, e na última, na verdade, a gente está fazendo geralmente 4 estudos por trecho do Evangelho. No entanto, dessa vez, a gente vai vendo com o caminhar, mas dessa vez, segundo o calendário, a gente só tem 3 sextas-feiras. Mas como o tema é muito, vamos dizer assim, profundo, né? Talvez eu acho que seja interessante a gente fazer em 4 mesmo, né? Porque aí a gente fica com o tempinho de fazer a interpretação moral no final bem pacientemente. Então, depois eu vou lhe passar, a gente tem um site do NEP Brasil que é bem interessante, porque tem uma ferramenta de pesquisa lá, a gente coloca o versículo e vai mostrando, e mostra os livros, né, da contribuição espírita, os livros de Chico, de Emmanuel, de Humberto de Campos, de Amélia Rodrigues, né, de Divaldo, e outros, né, tem Pastorino, Sabedoria do Evangelho, e vários livros, ele dá lá, você coloca o versículo, ele dá, olha, tal autor comenta esse versículo sobre esse versículo em tal obra, então fica fácil para a gente pesquisar, né? E basicamente é isso. Algo a mais, Ruth, para a gente falar para o Olívio? Ou Larissa, se tu lembrar de alguma coisa. Mas fique à vontade, Olívio, para perguntar. Eu acho que por enquanto. Obrigado, viu? Obrigado. Viu, Olívio? Dá para você ir compreendendo, você observando, você vai compreendendo como é que a gente vai fazendo a construção. Tô. Agora, só uma pergunta. Tranquilo. Eu estava vendo aqui que vocês escolheram 3 palavras, né? Espírito, deserto e diabo, foi isso? Aqui no texto, né? Vocês escolheram. Foram 4. Escolheu, né? 4. Ok. Eu achei estranho nesse texto ele ter falado em ter conduzido Jesus. Aí eu fico me perguntando, como é que o Espírito conduz Jesus, né? Coisas que vão aparecendo nas minhas interrogações. É porque, às vezes, assim, eu tenho já um hábito, muitas vezes, de fazer essas coisas, né? Interrogar e achar esquisito certas coisas, né? Aí eu fico olhando aqui, Jesus conduzido, mas como assim, né? Conduzido, né? Eu não estou nem a questão espírito, nem a questão do diabo. O diabo, naquela época, quer dizer um espírito muito inteligente, né? Mas eu fico olhando assim, que me chocou mais aqui, que chamou atenção, é conduzido. Como é que um espírito conduz Jesus? Ou ele se deixou ser levado, né? Para deixar mais outro ensinamento para a gente? Era isso. Muito boa pergunta, viu, Olívio? E é ótimo que você tenha essa personalidade questionadora, porque tem tudo a ver, é o que a gente faz aqui, perguntar o texto, e essas dúvidas, elas são muito salutares. E, então, eu vou tentando responder sua pergunta. Eu acho que essa sua pergunta se esclarece quando a gente entende o contexto da passagem, né? Porque nessas semanas anteriores,
a gente estudou sobre o batismo de Jesus por João Batista, né? O mergulho de Jesus por João Batista. É a passagem que precede exatamente essa nossa aqui. E lá, o que acontece? Jesus encontra com João Batista e tem toda aquela cena bem bonita de que João Batista não se considera merecedor de batizar Jesus. Na verdade, ele que deveria ser batizado por ele. Mas Jesus disse, é preciso que se cumpra a justiça, né? E aí há um fenômeno visual e auditivo, há uma voz que diz, esse é o meu filho amado, e é falado no texto que o Espírito, ou o Espírito Santo, desce como forma de pomba sobre Jesus, né? E a gente estudou essa linguagem simbólica, enfim, tentando resumir, os companheiros aí me corrijam ou complementem se eu estiver equivocado, mas, em geral, essa presença do Espírito Santo representava na passagem uma presença espiritual, a presença espiritual, né, naquele momento, né, a presença divina, mas toda vez que é falado do Espírito Santo no Evangelho, a gente vê geralmente alguma comunicação mediúnica, alguma inspiração, e naquele momento certamente foi um momento, vamos dizer assim, no plano espiritual, de muito festejo. Oi, pode falar. O seu microfone está mudo ainda, Olivia. Pronto, agora eu acho que... Ainda não, amigo. Acho que você apertou 2 vezes sem querer. Agora deu certo. Deu certo. Ó, essa semana eu estava conversando com Maria Ângela. A grande dúvida nossa, eu pesquisei algumas coisas, ela pesquisou também. A nossa grande dúvida, o Espírito Santo. De onde vem o Espírito Santo? A gente estava suspeitando que teria sido criado talvez pela Igreja Católica, né? Porque eu já procurei, ela tinha procurado outras vezes, não tinha encontrado, essa semana eu procurei com ela, separei uns textos, li, assistimos alguns vídeos, mas nenhum dos vídeos foi conclusivo. Então, quando você fala Espírito aqui, seria o Espírito Santo, depois ele fala aqui nesse texto, né? Mas nós não encontramos ainda uma coisa consolidada que a gente tenha certeza do que é o Espírito Santo. A gente lançou algumas teorias, né? Mas a gente começa a suspeitar alguma interpretação, quem seria o Espírito Santo? A gente não estava conseguindo descobrir isso, conversando com outras pessoas, e nós não chegamos a nenhuma conclusão. Porque quem seria o Espírito Santo? Né? Era isso, porque você tocou no assunto e me lembrei que essa semana a gente estava questionando sobre isso. Isso, não. Também, durante essa semana, a gente estudou sobre o Espírito Santo, a gente viu essas interpretações. Realmente, existem várias visões, várias óticas. O Emmanuel, inclusive, comenta sobre que seria esse conjunto de espíritos aliados à missão do Cristo, mas dentro do texto evangélico há também uma outra simbologia do Espírito Santo, porque o Espírito Santo, na Bíblia, né, no Novo Testamento, ele é mencionado várias vezes, sobretudo nessa parte inicial do Evangelho, né, no nascimento de Jesus, a gente vê o Espírito Santo falando através de Maria, através de Isabel, através de Zacarias, através de várias figuras que são inspiradas, né? Uma presença muito grande. Mas eu concordo com você que a interpretação católica da Igreja, da Trindade, né, não tem nada a ver com o que a gente vê aqui no texto. Essa história da Trindade é algo posterior ao texto bíblico. Né? Não é isso, Antônio? Me corrija, meu amigo. O Antônio é um companheiro que estuda bastante também essa parte. É isso mesmo, é isso mesmo, é isso mesmo. Uma coisa interessante, viu, Isaías? É que na Gênese, no capítulo 15, os milagres do Evangelho, tem um trecho, tentação de Jesus.
E o primeiro parágrafo, ele diz o seguinte: Jesus, transportado pelo diabo ao pináculo do templo, depois ao cume de uma montanha e tentado por ele, constitui uma daquelas parábolas que lhe eram familiares e que a credulidade pública transformou em fatos materiais. Então, é uma parábola. Quem é que assina essa mensagem? João Evangelista, o único que não escreveu sobre essa passagem nos evangelhos. Olha que E aí ele interessante. começa a... Entendeu? A gente vai montando o quebra-cabeça, né? Que massa. E onde é que está, Antônio, essa citação? Capítulo 15 da Gênese, tentação de Jesus, itens 52 e 53. Perfeito. A gente vê como Assinado por João Evangelista. a Gênese tem um material fantástico, né? Sobre essa nossa passagem, que a gente vai resgatando. O quanto vocês encontrarem algum texto, seja da codificação ou não, que falem sobre a tentação, podem trazer para nós, como o Antônio fez aqui também. E já nos dá uma luz, né? Porque essa passagem ela precisa ser interpretada como uma parábola, assim como outras parábolas do Evangelho. Eu lembro de um fato interessante que o Haroldo Dutra narra, que ele estava lá viajando em Israel, e aí estava com um grupo de turistas, e tinha um guia turístico lá que ele falou, estavam passando lá um casebre, aí ele disse o seguinte: olha, aqui é onde foi a hospedaria que o bom samaritano, né, da parábola do bom samaritano, levou o homem caído. Aí todo mundo, que beleza, que bonito, né? E todo mundo crente, certeza que estavam ali naquela hospedaria, né? Mas esquecem ele que essa é uma parábola de Jesus, né? Não é um fato que aconteceu, é uma narração do Cristo para trazer um ensinamento, assim como outras parábolas a gente vê. Por isso, Olívio, que a gente entende que nessa passagem, apesar de... poderia dizer, como você falou, que o espírito... que um espírito poderia ter um conhecimento intelectual para poder citar o Antigo Testamento, sim, né? Mas será que ele teria esse interesse? E outra, a gente vê que um espírito poderia ter um conhecimento intelectual para poder entrar nesse debate. Até por isso que eu citei que muitas vezes espíritos que foram expulsos, né, a gente sabe, feita a desobsessão pelo Cristo, muitas vezes eles falavam que sabiam que Jesus era o Messias, né? Então isso não era de desconhecimento deles, mas falar com desenvoltura sobre a Torá é estranho, no mínimo estranho. Mas assim, isso é só um ponto, né? Outros pontos da passagem, o fato, como você citou, o fato dele ser conduzido, de repente, assim, estava acontecendo o batismo, de repente ele é conduzido pelo Espírito Santo para o deserto. Se passa 40 dias, 40 noites, né? De repente ele está lá no pináculo do templo, que é uma parte gigantesca, uma parte altíssima da cidade de Jerusalém. A gente vai ver isso, eu só estou antecipando algumas coisas. Mas são narrações, assim, que vão indicando para a gente que essa cena ela é muito mais simbólica e tem muito mais o sentido espiritual do que uma narração ipsis literis do que aconteceu, né? Pelo menos é a nossa visão, mas estamos abertos a todas as interpretações. Israel, você quer falar? Pode falar. É bem isso mesmo. Até não sei se já não foi falado aí que eu tive que sair, mas essa questão de entender bem o contexto, né? Vamos dizer assim, o momento em que Jesus ele traz essa experiência, né? Porque na verdade no começo do messianato dele, vamos dizer assim, ele tinha sido revelado por João Batista,
Então, aí ele já começa, vamos dizer assim, a mensagem, como se descrever a mensagem que ele tinha para aquele povo, que era para a nação de Israel também, né? Então, vamos dizer assim, as simbologias aí vai estar linkada, vamos dizer assim, ao povo hebreu, né? A nação de Israel, onde ela houvera falido e falhado no passado, né? Onde vai passar, onde Arthur Valadares, eu acho que numa palestra dele, ele faz esses links bem interessantes, vamos dizer assim, que dele começa a linkar o cativeiro do povo judeu, né? Onde eles vieram errar, os 40 anos que eles passaram pelo deserto, a relação que também se relaciona com os 40 dias que Jesus ficou no deserto, as tentações, vamos dizer assim, que eles passaram durante essa peregrinação. Jesus sofre essas tentações, né? Então ela tem esses links de paridade. Na verdade, ele está dizendo para quem? Para a nação de Israel, que errou num passado e agora a gente vai fazer de maneira diferente. O Cristo, vamos dizer assim, é essa nova visão, vamos dizer assim, da divindade em si, né? Do Deus mais misericordioso, que ele perdoa, né? Então, ele vem mostrando, apesar de ter falido como nação, vamos dizer assim, como se fosse um arcabouço da trajetória evolutiva, vamos dizer, do povo judaico e de todos nós, né, ser humano, vamos dizer assim, dentro desses ensinamentos. Então, é como se fosse não seria uma teatralização que ele fez, né, mas é que, como falou e citarei, uma parábola, na verdade, nesse movimento das tentações que ele sofre, trazendo essa questão com a sociedade judaica, né, com o povo judeu. Não sei se me fiz entender, câmbio. Sim, sim. Interessante isso que você colocou, Israel, mesmo porque, lembrando aquela colocação que nós trouxemos em algumas reuniões atrás, que Emmanuel, no Consolador, ele fala, não é, que Israel, tá certo, simboliza, quando se fala sobre por que a escolha, a predestinação, simboliza a história da humanidade inteira, não é? Isso vem bem ao encontro disso que você colocou. Realmente é uma linha de interpretação. Então, os trechos eles não podem ser vistos com a figura material. Ah, Jesus era Jesus fisicamente. Não é isso. Esse Jesus ele representa um símbolo. Quando nós chegarmos a esse símbolo, nós começamos a interpretar o trecho. Né? Mas não era Jesus fisicamente, o homem, o missionário, né? O câmbio. Exatamente como se ele fosse narrar, na verdade, a trajetória dos ensinamentos dele, como se ele estivesse fazendo a introdução do assunto. Vamos introduzir o assunto aqui, né? Para quem que eu vim falar, quem que eu represento. Depois ele sai dali, o primeiro milagre que ele faz lá onde que é? As bodas de Caná, que é a aliança com Deus, né? Então começa todo esse processo, vamos dizer assim, ele se apresenta, na verdade. Ele dá essa introdução para o povo judeu, da missão dele, na verdade, contando a trajetória do povo hebraico para se identificar, né, com esses ensinos que ele tem ali e segue dentro do messianato dele, né? Porque na mesma revista espírita lá também, Arthur Valadares cita lá que de 1868, o espírito Lacordaire, né, que ele fala em relação aos espíritos da esfera crísticas, né? Vamos dizer assim, que eles estão numa esfera de tanta evolução que não tem como eles serem influenciados mesmo estando reencarnados. Reencarnados não, aliás, desculpe aí, encarnados, né? Então, mesmo ele estando encarnado, então ele não estaria sendo iludido ou tentado, né? Então, ele queria trazer algo mais. Então, ele estava trazendo, na verdade, essa apresentação dele dentro do missionato dele, que ele faz como se fosse esse esboço geral da missão dele. Acho que é isso. Câmbio. Muito bom, Israel. Só para complementar essas falas de vocês, tem um comentário da Bíblia do Peregrino, olha que interessante. O Evangelho, né, nesse trecho, encena dramaticamente o grande confronto entre o projeto salvador do Pai e o anteprojeto apresentado pelo rival. Aí ele bota entre parênteses, Diabolos, o Satã do Antigo Testamento. É
E é interessante ele colocar aqui que é uma encenação dramática. Esse confronto, Deus, diabo, mal e bem, né, Jesus e Satanás, ele não existe de fato, né? O mal, a gente sabe, esse estudo sobre o problema do mal é bem interessante, mas nós somos seres voltados para o bem. O mal é um desvio, né? Tanto é que a gente sabe, a gente até estudou que a palavra pecado, na raiz hebraica, significa desvio, desviar do caminho. Então, nós temos seres que habitam a terra, que têm a lei natural, que é a lei de Deus, escrita na sua consciência, né? E que desviam por momentos. Nós ainda desviamos. Daí vem o mal. Mas esse confronto, essa guerra mitológica que depois, séculos e séculos, foi só alimentada de histórias fantasiosas, ela não existe, né? Esse confronto entre a, a personalização do mal e a personalização do bem. Isso já, enfim, a doutrina espírita já nos apresenta com claridade, né? Mas a gente precisa, numa passagem como essa, deixar em evidência esse ponto, porque essa passagem é a que, muitas vezes mal interpretada, motivou esses pensamentos, né? De que, de fato, existe esse confronto, né, entre Jesus e o Satanás, esse projeto, como ele fala aqui, um projeto de Deus e um projeto do rival. Na verdade, esses adversários somos nós próprios, as nossas próprias imperfeições. Bem, alguém quer comentar algo? Vamos caminhando, identificando esses pontos aí para a gente ir aprofundando, mas a discussão já está ótima. E é bom a gente, eu estou aqui com outras traduções, vejam que nesse segundo versículo, a gente tem a tradução do Haroldo dizendo, aproxima-se o tentador, né? Ele já coloca essa palavra tentador. Na minha versão da Bíblia do Peregrino também está, a Bíblia de Jerusalém também está no versículo 2, aliás, 3, né? Eu pulei um versículo, né, gente? Me perdoem. Após ter jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. Está também, viu, na Bíblia de Jerusalém. Palavra Certo. tentador. É isso mesmo. Então, vamos separando já, Larissa, esse número aí, 40 dias, esse elemento, primeiro o número, né, 40, depois esses 40 dias que não por acaso são também 40, os anos que o povo judeu passa viajando no deserto, procurando a terra prometida, né, a terra de Canaã. Eu botei E ele fala dias e noites. 40 dias. Né? Ele fala dias e noites. 40 dias e noites. E a fome também, né? Será que fome é essa? O que representa essa fome de Jesus? Tem um vídeo depois que eu vou colocar do Celestino também falando sobre essa passagem e ele comenta sobre esse fato, né? Jesus, ele às vezes como a gente até viu em uma passagem que a Anelina nos trouxe, Jesus às vezes se recolhia para fazer suas orações, né? O seu contato com Deus, que era perene, mas muitas vezes ele se recolhia. Mas se recolher durante 40 dias e 40 noites no deserto, passando fome, isso também é algo que nos intriga, né? Nos faz procurar investigar o que é que significa isso. Ismael? Sim.
Seria interessante nós nos referirmos nessa passagem, em vez de falar de Jesus, Jesus, falar sobre elemento Jesus. Sim. Porque senão nós vamos personificar e toda hora vai ficar esse conflito que não tem sentido, né? Mais para a gente, né? Uhum. Entre Jesus, né? Perfeito, ótimo. Identificarmos o elemento, aí ramifica a interpretação, né? Como é uma parábola já até dita pelo próprio João Evangelista, então é o elemento Jesus. Né? Ótimo. Ótima sugestão. Vamos fazer dessa forma, então. Então, já anotado? Sobre esse versículo, mais alguma dúvida, algum comentário para a gente identificar? Então, vamos prosseguir. Aproximando-se. Eu coloquei o tentador Sim, também. aproximando-se do tentador. É bom a gente ver essa palavrinha como está no grego também. Tem um site que a gente consulta às vezes. Eu não sei grego, mas eu sei que tem muitos dicionários confiáveis que a gente vai e consulta para identificar, que a gente chama de dicionários interlineares, né? Aproximando-se o tentador lhe disse: se és filho de Deus, mais uma vez filho de Deus aí, né? Filho do homem, filho de Deus, são figuras muito repetidas no texto evangélico. Se és filho de Deus, diz para que estas pedras se tornem pães. Talvez aí seja interessante a gente ver. Às vezes pode ter uma brincadeira até fonética aqui com as palavras, eu lembrei aqui, como tem no versículo pedras, tem uma passagem do Evangelho que eu não sei qual é o contexto, mas em que é falado que até das pedras Deus traz filhos a Abraão. E a palavra pedra e filhos em hebraico são muito parecidas. É banim, se não me engano, banim, pedras, e abanim, ou é o contrário, banim e abanim, pedras e filhos. Então, tem um quê meio poético, né? Na fala do Cristo. Nós estudamos? Eu lembro. Eu às vezes confundo, porque às vezes a gente estuda lá na Paraíba, aqui no Ceará, mas existem até estudos que tentam identificar na fala de Jesus, que a gente sabe assim, o texto do Evangelho foi escrito em grego, né, só recordando, a gente sempre gosta de recordar, mas era um povo que falava entre si aramaico, né? Então, Jesus deve ter falado muitas passagens em que ele traz, ele falou em aramaico, e muitas vezes tem uma poesia por trás dessas palavras. Enfim, vamos depois dar uma olhada nessas figuras da pedra e dos pães. Né? Ele respondendo disse, eu pulei, gente, mas pode me interromper, eu estou seguindo, até pelo nosso horário, mas pode me interromper se vocês identificarem alguma coisa que a gente passou batido. Ele respondendo disse, está escrito, não somente de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. A gente identificar aí de onde é essa citação que Jesus traz, né? Do Antigo Testamento. Não sei se Haroldo já bota aqui. Tem uma nota de rodapé. É Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3. É uma citação, então. Porque às vezes tem algumas citações do Novo Testamento que se fala, está escrito, e a gente vai ver, não tem referência. Por quê? Tem a tradição escrita e a tradição oral. Então, muitas vezes,
citada algumas vezes é citada a tradição oral, mas em geral são textos da tradição escrita, da Torá, dos profetas, né? Como é aqui o caso. Deuteronômio está essa citação, não somente de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, eu acho que todo esse versículo fica aí, Larissa, registrado para um estudo, uma pesquisa, né, sobre o significado dele, né, para que a gente possa refletir. Então, o diabo levou a cidade santa é Jerusalém, né? O colocou sobre o pináculo. Também pináculo aí fica registrado, Larissa, para a gente ver o que era esse pináculo, talvez até trazendo imagens desse pináculo, que é pelo que eu me lembro, é uma região alta, né, da cidade de Jerusalém. Então, pináculo do templo. E lhe disse, o diabo, né? Se és filho de Deus, lança-te para baixo, pois está escrito, ele dará ordem aos seus anjos a teu respeito, e sobre as mãos irão te suster, para que não tropeces em nenhuma pedra. Outra citação, né, do Antigo Testamento, que é interessante. É um salmo, segundo aqui Haroldo, é um salmo, Salmo 91. Então a gente vê o diabo citando o Salmo 91. O elemento diabo, né? Talvez seja interessante a gente se referir dessa forma também. Jesus então lhe disse, novamente o diabo... Peraí, será que no texto está faltando alguma coisa? Ah, não. Novamente está escrito. Eu acho que na hora que fui copiar, para o slide, ficou incompleto, porque eu estou aqui com o texto na mão e está faltando um trechinho. Ó. Jesus, no versículo 7, tá? Eu vou corrigir aqui, que depois eu mando para vocês atualizar. Não tentarás ao Senhor teu Deus. Aqui está em Deuteronômio 6:16. Pronto, mais uma citação. Jesus lhe disse, novamente está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Outra citação que é bom a gente registrar, né? Que como que Ruth falou aí. É isso mesmo, né, gente? No versículo 8, continuando, novamente o diabo levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo. Todos os reinos do mundo. Os reinos do mundo. E a glória deles. Ruth, eu acho que está batendo um pouquinho na hora que o ventilador passa aí, eu acho que está batendo um pouquinho. Mas não precisa desligar o ventilador, não, que tá um calor danado. O meu ventilador porque eu esqueci de desligar o microfone, desculpa aí. Nada. Então, o que a gente pode registrar aqui desse versículo 8? Que inclusive está faltando mais uma vez, é um versículo que está faltando no slide, né? Quando a gente foi copiar, acho que deu um probleminha. Novamente o diabo levou a um monte muito alto, né, assim como o pináculo, e mostrou todos os reinos do mundo e a glória deles, né? Esses reinos do mundo, né? Acho que tem muita coisa aqui interessante para a gente refletir. O que é que representa os reinos do mundo em contraposição com a mensagem de Jesus que fala sobre o reino de Deus, um reino muito diferente desses reinos do mundo e a glória desses reinos do mundo, que até hoje a gente sabe, né, que ainda é muito patente
essa ideia da dominação, né? Da autoridade. Esses reinos que hoje não são reinos mais, não são reinados de reis, mas ainda existem as nações, as potências. Gente, eu vou continuando. São muitos São, não é elementos, não, viu? Antônio? É muita coisa, até por isso que eu acho, São muitos por elementos. isso que eu acho que vale a pena a gente passar 4 sextas-feiras mesmo estudando sobre essa passagem. Gente, eu vou prosseguindo, mas mais uma vez eu digo, qualquer momento pode me interromper. Ele disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então aí está o elemento diabo, de fato aqui fazendo a corrupção ativa, né? Vamos dizer assim, brincando. A tentação, de fato, a aprovação, a proposta, né? Fazendo, olha, vou te dar tudo isso se você me adorar, né? Se prostrado, se deitado, caído, me adorares. Acho que aqui também A tem Bíblia muita coisa para a gente ecumênica, refletir, né? Sim, a Bíblia ecumênica, ele faz uma nota do adorares, um ato de submissão total, sim. tá? De consequências concretas e imediatas para quem está propondo. É interessante na interpretação isso na Bíblia ecumênica, tá? Muito bom, muito bem pontuado. Até acho que vale a pena a gente sabe que a adoração é uma lei, né? A lei de adoração. Vamos entender a adoração nesse contexto primeiro, talvez dê para ampliar, né, o que é que significa esse pedido do diabo, do elemento diabo, esse pedido de adoração, né? Não é só o fato de se prostrar, de se ajoelhar no chão e reverenciar. É algo muito mais profundo, né? Como o Antônio nos trouxe. E vale aí, então, Larissa, um registro aí desse ponto aí sobre esse adorares, essa adoração. Acho que vale um estudo, uma pesquisa específica e um estudo específico nosso, uma reflexão. Então Jesus lhe disse: vai-te, Satanás, pois está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e somente a ele prestarás culto. Isso aqui na tradução do Haroldo, né? Desse versículo 10 aqui, então, que é que a gente tem o Satanás agora, né? Não é, mudou a palavra, né? Diabo é aquele que Interessante, desune. Rafael, interessante que essa Uhum. fala de Jesus, glória a Deus, está em Deuteronômio, em Êxodo e em Isaías. Muitas frases utilizadas pelo elemento Jesus aí são frases das profecias do Antigo Testamento, que nós vamos fazer aquele link conforme a colocação que o Israel fez referenciando Arthur Valadares. Sim, sim, muito bem pontuado. Interessante, né? Passagem que é citada em 3 lugares, deve ser importante, né? Então a gente vê que há uma lógica aqui, né? Nessas passagens que estão sendo citadas. Muito bem pontuada essa questão para a gente refletir. Mais uma vez trazida aqui essa questão da adoração. Como a gente ia dizendo, Satanás é adversário, né? Essa palavra, adversário, acusador, e, enfim, toda essa questão da entidade, Satanás aqui, a gente já se distancia um pouco dessa interpretação, bastante, aliás, dessa interpretação. E o outro versículo de Mateus diz: então o diabo o deixou, e eis que os anjos se aproximaram e começaram a servi-lo. Né? Então começaram os anjos mensageiros, né?
se aproximaram e começaram a servir a Jesus, né? Não é isso? Então, fechamos aqui Mateus com esse último versículo, que também eu acho que é interessante a gente ver. E depois, Ismael, nesse servir, nós vamos ver lá na tradução original que a raiz do verbo ela é associada ao comer, servir à mesa. Muito bom. Tá? Esse é um elemento interessante para a interpretação depois. O Haroldo, ele traz esse comentário, ele coloca, né, exatamente cita a palavra no versículo e ele diz, servir à mesa, serviço doméstico, pessoal, suprir, prover, cuidar, auxiliar, apoiar, ajudar. O verbo se encontra no imperativo ingressivo, transmitindo a ideia de início da ação no passado. Isso. Então, olha só, né? Esse servir aí, Larissa já registrou. Tudo isso, gente, a gente vai colocar lá no grupo, como a gente sempre faz, né? Dividindo. Dessa vez, acho que é interessante a gente dividir nas perguntas, né? Os personagens, os lugares, as circunstâncias. E aí a gente divide para fazer essa pesquisa. Mas muito bem lembrado por vocês, esse contexto da alimentação. Então, quem ficar com esse verbo servir, dá uma olhada nesse, o que significa a alimentação para aquele povo, né? Estar reclinado à mesa, né? Isso tem um significado profundo. A gente sabe que até hoje, né? Dividir uma refeição, estar sentado à mesa é algo muito íntimo, de uma relação importante. E a época de Jesus mais ainda. Em Marcos tem a questão das feras, né? Deixa eu colocar aqui. Imediatamente o Espírito o impeliu para o deserto. Muda um pouco a linguagem, né? Porque Marcos tem uma escrita diferente da de Mateus, mais resumida, mais direta, mas a cena é basicamente a mesma. Estava no deserto 40 dias, sendo tentado por Satanás, e estava com as feras. Esse ponto aí que não tem, né, um elemento interessante para a gente pesquisar sobre isso também. E os anjos começaram a servi-lo novamente, como a gente viu, igual ao último versículo de Mateus. Ok? Em Marcos é isso? Então vamos para Lucas. Lucas é que acrescenta, a cena é basicamente a mesma, mas talvez tenha algumas coisas a mais aqui, que eu acho que é a narração mais longa. Olha o Espírito Santo aí logo no início. Aí, Olívia, o Espírito Santo na área. Jesus cheio do Espírito Santo. Exatamente, Esse elemento aparece nos três. Só que aqui ele botou o santo, né, explícito. Mas aparece também Marcos e Mateus. Espírito Santo. Santo, pelo que eu me lembro, é uma palavra que está relacionada à pureza, mas aquele que está separado. Quando alguma coisa ia ser santificada, a gente sabe que antigamente se fazia sacrifícios, né? Então, santificar é separar para o sacrifício, para purificar. Então, Espírito Santo tem uma conotação que a gente já viu, né? De presença, inspiração espiritual. Aqui a gente percebe, né? Cheio do Espírito Santo. Ele não está aqui, ele não coloca que está acompanhado do Espírito Santo, nem levado pelo Espírito Santo, como os outros trazem, né? É um pouco diferente. Ele coloca como se fosse quase uma qualidade, cheio do Espírito Santo.
retornou do Jordão, né? Então, basicamente, Lucas faz aí... Oh, desculpa, Levi, você ia falar alguma coisa? É porque eu estava no slide e terminei não vendo. Pode falar, meu amigo. Não, não, tudo bem, não, tranquilo. Às vezes eu estava conversando com o Francisco essa semana das questões, de todas as questões políticas envolvidas também nesses evangelhos, né? Nós sabemos que muitas coisas foram modificadas pelos concílios, e até quando ela se tornou religião oficial, né? O cristianismo se tornou religião oficial de Roma, muita coisa foi modificada a bel prazer do imperador da época, né, e outros imperadores, né? Então, mas como aqui foi o Haroldo que traduziu direto do grego, provavelmente essa influência política, ideológica, é bem menor, né? É bem menor. A grande questão é essa, porque o ruim de você pegar uma Bíblia que já vem 10, às vezes 5, 6 traduções, é todas as interpretações que vêm. A vantagem, você está vendo a tradução do Haroldo, que vem direto, ele puxa direto e se torna, no meu entender, mais fiel, né? Antônio, você ia falar alguma coisa? Não, né? Opa, Porque você abriu o áudio, eu achei que você ia falar algo. não, eu Pode ficar à ia vontade. clicar aqui na câmera e cliquei foi no áudio. Ah, não, tranquilo. Pois é, Olívio, exatamente, como você falou, a gente sabe, tem um texto do Emmanuel que comenta sobre esses pontos. Não sei se vocês vão me ajudar a recordar, eu não lembro exatamente qual é o livro, talvez A Caminho da Luz, que fala sobre essa questão das deturpações, da mensagem bíblica, e até do texto mesmo, né? Mas que, em geral, a essência da mensagem de Jesus está presente, né? Em toda a narrativa do Evangelho. Mas, O como você falou, Consolador. Olívio, é o Consolador, né? O Consolador. Ótimo. E a gente sabe que a gente tem algumas limitações a superar para compreender o Evangelho. Primeiro, a barreira cultural, né? Que é inevitável, cultural e histórica. Tem a questão da tradução, né? Se a gente pega uma tradução ruim, tem traduções que tentam trazer para a linguagem dos dias de hoje, mas terminam perdendo muito da essência, né? A gente termina fazendo interpretações equivocadas. Então, essa é uma outra barreira que a gente tem que superar. E quando não é tradução e a questão do contexto, uma questão linguística, tem ainda esse problema de alguns acréscimos ou algumas coisas que foram retiradas do texto. Então, tudo isso a gente precisa superar, mas em geral, a mensagem do Evangelho foi preservada pela espiritualidade e vejam como foi desafiador, né? Porque esse texto provocou, como Jesus nos disse, não vim trazer a paz, mas a espada, porque os homens utilizaram desse livro como uma arma, né? Então, eu imagino que o trabalho da espiritualidade para preservar esse texto bíblico foi muito grande. E graças a Deus a gente tem. E o Haroldo usa, então, para traduzir, uma versão crítica do grego, que pega manuscritos mais atuais, porque tem manuscritos que foram descobertos, manuscritos antiquíssimos, há poucas décadas atrás, né? Que inclusive à época de Kardec não se tinha ainda. Então, olha que preciosidade a gente está podendo ter, né? Espero que Haroldo em breve termine toda a tradução do Novo Testamento e até do Antigo, se ele conseguir nessa encarnação. Mas vamos lá, Lucas, então... Lembrando também que às vezes a gente perde muito também na questão não só do viés das traduções, mas da própria língua, assim, né? Do hebraico. A gente perde às vezes palavras que seriam talvez os trocadilhos, né? A expressão de linguagens, que muitas das vezes, que nem na passagem lá da apresentação de Jesus, né? Como sendo da profecia, quando faz referência ao Antigo Testamento de Davi, que nem provavelmente quando eles estavam lá com João Batista,
eles falavam indo-hebraico, mas eles tinham, na verdade, o grego ali como uma língua universal. E quando é apresentado, na verdade, o Espírito Santo lá, ele vem naquela forma de pomba, daí a voz de Deus, né, anunciando, eis meu filho amado, né? Eu volto naquilo que eu falei lá de novo, que Davi, na tradução do hebraico, quer dizer amado, né? Então, eis aí meu filho amado, eis aí, fazendo a referência, onde assim, as profecias de Davi. E muitas das vezes, ele faz a referência ali da pedra e do pão, então, às vezes a gente perde algumas essências se a gente não também começa a se familiarizar com o hebraico, entender, vamos dizer assim, a língua e a cultura dessa sociedade aí, né? Verdade. Olívio? Você quer comentar alguma coisa? Isso afora, né? Vontade. Como estava, você falou agora, um tempo de. Tá ligado, microfone? Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Sim, agora sim. Opa, agora não. Pronto. Calma. Calma. Estão me ouvindo agora? Você falou agora no tempo de Kardec, né? O Evangelho de Tomé foi descoberto agora, 1950, 48, né? E foi um evangelho descartado pela igreja, né? Foi descartado. E eu estava, essa semana, a gente conversei com o Francisco Sorriso, conversei um bom pedaço, que era um evangelho que batia em muita coisa que a igreja pregava. Ele era um evangelho, assim, bem rebelde, né? Era uns escritos bem rebeldes, e a gente começa a ler, ele traz muita coisa diretamente para dentro do Espiritismo, como a reencarnação e outras coisas. E foi um evangelho escanteado, né? Como o próprio Apocalipse de João demorou a ser aprovado. E dizem também que o evangelho de João quase não é aprovado, né? Porque a gente volta a dizer, tem toda uma questão política até chegar a gente, né? Toda uma questão política, né? E a gente deve ter bastante cuidado, né? Para procurar Verdade. compreender. Mas, graças a Deus, surgiu o Espiritismo, né, gente? Graças a Deus surgiu o Espiritismo. Verdade, Olívio. Tem todo um contexto político nessa escolha do cânone, né? Alguns textos apócrifos são bem interessantes, como esse que você citou do Tomé, e vale a pena a gente dar uma olhada. Então, muito interessante que vocês trouxeram, Israel, essa barreira linguística. Nessa nossa passagem também a gente pode encontrar algumas coisas nesse sentido, né? Então, em Lucas, era conduzido pelo Espírito ao deserto. Jesus, cheio do Espírito Santo, retornou do Jordão e era conduzido pelo Espírito ao deserto. Até aí está bem na linha, né, do que Mateus trouxe, Marcos, sendo... Na Bíblia de Jerusalém, Ismael, tem Jesus pleno do Espírito Santo. Ele já traz uma nova palavra, né? Pleno. Legal, bem nesse sentido, né, de preenchido do Espírito Santo, né, pleno do Espírito Santo. Eu anotei, então, cheio do Espírito Santo, porque é a única diferença, né? Eu percebi que tem muitas diferenças, assim, de palavras a serem pesquisadas com relação a Mateus. Sim, eu disse que, lendo a passagem agora, o que eu percebi, assim, de diferença para pesquisar é cheio do Espírito Santo. Ele menciona o Jordão, que nos outros não menciona, e no finalzinho disse assim, afastou-se dele, né? O Satanás se afastou do elemento de Jesus até o momento oportuno. Essas foram as três diferenças que eu notei, assim, para acrescentar na pesquisa. Tu registrou já, né? Essa última parte é interessante a gente ver, né? Esse afastar-se até um momento oportuno. Acho que tem algumas lições morais
para a gente estudar esse elemento da tentação e da provação, que, de certa forma, ele está presente, né, ali, esperando um momento de brecha, na verdade, nossa, né? Na verdade, a gente abrir a porta para que essa tentação, essa provação, ela se apresente. A gente até, eu comentei, né, na semana passada que eu e Larissa assistimos o filme Senhor dos Anéis, e a gente vai ver muito isso. O anel no filme, ele representa esse elemento da tentação, que, que ultrapassa todos os filmes, o tempo todo. Quem estava naquela presença ali do anel era colocado em xeque, né, de fazer uma decisão. Eu vou sucumbir à tentação ou vou me controlar, né? Essa escolha. Então, esse foi a última diferença, né? Eu estava olhando aqui só por curiosidade, aqui porque eu gosto sempre de estar com o Champlin aqui do lado do dicionário dele. Eu abri aqui, ali que nem no começo lá, né? Jesus cheio do Espírito Santo, retornou do Jordão. Eu falei assim, bom, vamos mergulhar nesse aspecto da simbologia, vamos ver Jordão lá. A palavra hebraica significa decaimento, aquele que desce. Então, Jesus cheio do Espírito Santo, o Espírito que seria ali santo, apartado, o eleito, o elegido, retornou do Jordão, né? Talvez a simbologia do Rio Jordão em si, dentro desse aspecto de descer, né? Talvez a gente comece a linkar alguns elementos, vamos dizer assim, dentro da... Porque a gente, logo mais à frente ali, que quando ele entra na questão ali que ele fala ali, não comeu nada naquele dia, e quando se completaram, teve fome, esse jejum entra dentro daquilo que o Antônio falou. A gente, não Jesus em si, mas sim a nação hebraica, aqueles momentos, a nação judaica, né? Aqueles momentos que passaram de dificuldade no deserto, ou essa sociedade quando erra, na verdade, quando eles estavam ali no deserto, eles passaram fome, né? Foram uns dias de muita fome. Então, às vezes dá um passo atrás mais assim, e não ter o visual da personificação em si, né? E também tentar ver nesses elementos se eles trazem alguma mensagem, vamos assim, na conclusão desse contexto que a gente começa a desenhar, né? Só coloquei aqui, mas para a gente tentar fazer as amarrações, mas como cada um, a gente vai pegar esses elementos e vão tentar construir uma ideia maior. É isso. Muito bom. É interessante, Israel, isso que você falou, porque a gente já partindo um pouquinho para a parte moral, você veja que o elemento era conduzido depois que retornou de onde estava abaixo, de onde tinha descido. Então estava na condição propícia de ser conduzido. Isso aí quando a gente for partir lá para as interpretações morais, né? Verdade. Tudo vai se complementando, né? Então, muito bem colocado o Jordão aqui, que a gente, assim, às vezes passa como uma mera referência temporal, pode trazer também esse significado, né? De vir debaixo desse momento o elemento Jesus aqui, né? Representado como a gente trouxe. Então, o elemento Jesus vindo do Jordão, vindo de baixo, vindo da fome, né? Do jejum, tudo isso tem um significado muito forte. Ainda, eu acho que, Larissa, não sei se você viu, se tem alguma diferença, tem um trecho aqui de Lucas que fala que o diabo fala para Jesus, eu te darei, é o versículo 6, eu te darei toda esta autoridade. Eu não sei, ele fala isso lá em Mateus? Eu acho que não exatamente dessa forma, né? Então, talvez seja interessante a gente estudar sobre essa autoridade, né? Autoridade.
essa autoridade, a autoridade que ele está dando aí, que tipo de autoridade é essa? O que é que representa essa autoridade e a glória? Acho que vale a pena aí. Tem mais alguma coisa, gente, que vocês acham que vale a pena a gente separar? Nós vamos chegando já nos finalmente aqui de hoje, então ficam como sendo dos próximos episódios a nossa pesquisa. A gente vai colocar lá no grupo, né, tudo isso que a gente separou. E aí nós vamos dividir, né? Eu fico com 4 elementos. A gente vai ver, dependendo da quantidade, quantos elementos vão ficar por pessoa. Mas aí eu deixo o Olívio à vontade, se ele quiser ou não participar, já que ele está chegando hoje. Então você fique à vontade. E também os demais fiquem à vontade para se disponibilizar para fazer essa nossa pesquisa. A ideia é fazer o máximo um trabalho coletivo e compartilhado, né? Como a gente sempre tenta fazer, né? Cada um trazendo uma peça desse quebra-cabeça para a gente ir montando. E só uma sugestão, já que são muitos elementos, eu tenho que procurar ser objetivo, né? Qual o objetivo dessa próxima reunião, né? E da pesquisa? É trazer elementos que tragam significado para a gente interpretar a passagem, né? Então, procurar fazer a pesquisa direcionada para entender a passagem, né? Trazer apenas elementos que venham, né, contribuir para isso. É muito importante isso que Larissa está dizendo, porque às vezes a gente, como é um estudo muito, vamos dizer assim, interessante, às vezes a gente se deslumbra e perde o foco um pouco. Óbvio que cada um fica à vontade para estudar de maneira aprofundada o que vocês quiserem, mas para a gente manter o foco, vamos trazendo para o contexto da passagem. É como assim, a gente costuma dizer que a Haroldo brincava com a gente, dizendo que estudar evangelho muitas vezes era como fazer um suco de fruta. Você tem que cuidar para ele não ser nem muito aguado, né? Você tem que ter cuidado com a quantidade, para ele não ser nem muito aguado, nem muito forte demais. É aquele equilíbrio, né? E é isso que a gente vai buscando. Ok, pessoal? Mas isso é mesmo interessante aí que a Clarissa falou, porque todos esses elementos têm essa importância, que nem o Alenquim, ele sim, falando no elemento em si, mas totalmente desconexo, né? Estou falando, só chamando a atenção para que a gente possa fazer esse link com um todo, porque não adianta a gente mergulhar, às vezes, em algum elemento e se perder nele, né? Fica que nem aquela questão, assim, das especialidades médicas. A gente começa a se aprofundar tanto, vamos dizer assim, começa a estudar o corpo humano, o lado direito, depois o braço direito, o dedo. Quando vai ver, você sabe muito de nada, mas no contexto geral você não... Você é especialista, mas um pontinho muito específico. E fugiu do contexto geral, vamos dizer assim, do entendimento do que a gente quer entender, né? Verdade, verdade. Então é isso, meus amigos. Deixa eu compartilhar aqui o arquivo. Esse arquivo, eu até nem coloquei ele lá no grupo, porque, como vocês sabem, ele não é produção nossa, né? Estou usando só como base, já que ele já tem os trechos, mas de qualquer forma eu vou colocar lá no grupo para que pode nos ajudar, né, a ter, já tem alguns elementos, algumas pesquisas nesse arquivo que é do pessoal lá de Pelotas. Vamos então fazer a nossa... Alguém tem notícia do Alexandre? Sim, o Alexandre comentou com a gente hoje lá no grupo que não ia poder estar hoje especificamente com a gente. Oi? Elis, agora que eu vi também, Elis falou que não vai poder participar hoje, mas devem estar conosco nos próximos estudos. O Alexandre, inclusive, ele estava, né, com Covid, mas graças a Deus ele
teve sintomas leves, já deve estar se recuperando, mas vamos orar e vibrar pelo nosso amigo e pelos nossos amigos, né, que estão passando por esses desafios. Então, nessa nossa oração de hoje, vamos especialmente vibrar por isso. Essa semana também vai ter, né, Ruth, lá no Irmão Leite, o encontro de arte online, que seria presencial, né, mas como não vai poder ser feito presencial, no próximo sábado vai ser feito online. Então vamos também mentalizar os amigos que estão organizando e vão participar desse encontro que é tão especial, dessa nossa instituição tão querida que é o Irmão Leite, né? Então vou pedir, quem quer fazer a prece? Tem alguém? Eu vou então pedir, vou pedir para o nosso amigo Antônio fazer a nossa prece final. Eu faço, mas a cara da Adelina estava tão pidona, mas eu faço. Senhor Jesus, nós te agradecemos a oportunidade do estudo que nos foi concedido, onde, Senhor, tentamos e nos esforçamos interpretar as tuas palavras dentro do simbolismo que tu deixastes, para que possamos compreender os fundamentos morais à luz da doutrina espírita, a fim de direcionarmos as nossas atitudes e as nossas vidas. Rogamos aos mentores espirituais que nos abençoem durante a semana que se segue, dando-nos força e coragem para que possamos enfrentar as nossas lutas. Rogamos pelos nossos companheiros que hoje não puderam estar conosco, a Elis, o Alexandre e suas famílias, para que também sejam envolvidos, Senhor, neste clima de amor, neste clima, Senhor, de entendimento, e possam, Senhor, também receber as dádivas dos amigos espirituais. Abençoa-nos, abençoa a nossa humanidade, aos nossos irmãos que estão em sofrimento, aos desencarnados, às famílias enlutadas, às autoridades, para que possamos, Senhor, compreender e caminhar para um lugar melhor. Muito obrigado. Que assim seja, meus amigos. Que assim seja. Anelinha, Gente, passa o contato queria... do amigo Isso, exatamente. Olívio, para a gente inserir ele no grupo, viu? Era exatamente isso que eu ia falar. Para incluir o Olívio no grupo e dizer para vocês que todos os estudos anteriores estão no YouTube. Depois até passar para o Olívio, né, porque ele pode se interessar em ver os estudos sobre o batismo, os estudos anteriores nossos, né? O estudo de hoje, inclusive, eu vou colocar, agorinha eu vou colocar no YouTube para a gente. Então, um abraço, gente. E até a próxima sexta-feira. Boa noite. Tchau, Beijo grande. Beijo. Boa noite a todos. Fique com Deus. Bom final de